paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para os irmãos. E peço aos irmãos, se os irmãos gostaram, viu? Que os irmãos inscrevam no canal, viu, irmão? Para que eu possa estar enviando mais vídeo para os irmãos. Porque estou aqui, meus irmãos, para falar da palavra do Senhor, viu, meus irmãos e minhas irmãs? O que a Bíblia revela para nós. Nós vamos examinar as Escrituras Sagradas, viu, meus irmãos e minhas irmãs? E vamos seguir as palavras de Jesus e os seus ensinamentos. Então, meus irmãos, vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus, começando agora pelo livro de São Mateus, no capítulo 7 de São Mateus, o verso 15, diz assim, meus irmãos: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? E meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós vemos o Senhor Jesus, né, falando para nós, irmãos. Hein? Oh, glória a Deus! Colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Jesus está fazendo essa pergunta, irmão. Colhe, irmãos, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, meus irmãos, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz, diz a palavra. Segundo Coríntios 11, e no verso 13 ao 15, irmãos, pode ler. Os irmãos vão entender que o próprio Satanás, ele também se transfigura em anjo de luz. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que estar atento, viu? Examinando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Porque tem muitos, meus irmãos, que têm se transfigurado em apóstolos de Cristo, viu, muitos obreiros, muitas obreiras, viu, meus irmãos? Mas pelos seus frutos os conhecereis, viu, meu? Pelos frutos, meus irmãos, porque cada árvore, ela traz consigo o seu próprio fruto, irmãos, viu? Então é pelos frutos que nós vamos conhecer, porque tais obreiros, né, que se transfigura em apóstolo de Cristo, eles vêm como ovelha, meus irmãos, viu? E vêm como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, viu, meus irmãos? Se transfigura. Por isso nós temos que examinar a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolo de Cristo, irmãos. E não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. É o que diz a palavra, meus irmãos, no livro de 2 Coríntios 11, verso 13, vamos examinar a Bíblia, a palavra de Deus, viu? Para que ninguém venha nos enganar, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, irmão, o filho da perdição. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Vai assentar num templo de Deus,
querendo parecer Deus, irmãos. Está vendo? Então nós temos que examinar a Bíblia, a palavra de Deus, para que ninguém venha nos enganar, viu? Porque, viu, meus irmãos, esses falsos apóstolos, transfigurado, viu, meus, é anjo de luz, viu? Para enganar os meus irmãos, para enganar as minhas irmãs, aí? Não são muito, pois, que os seus ministros se transfigura em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Segundo Coríntios 13 ao 15, irmãos. Por isso que a palavra só diz, para nós ter cuidado, que ninguém de maneira alguma vos engane. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, meus irmãos. Segundo Tessalonicenses 2, viu, meus irmãos? 3 e 4, viu, meus irmãos? Temos que examinar a Bíblia e ficar ligado, porque nós estamos, meus irmãos, vivendo os últimos tempos, viu, meus irmãos? E nós estamos vendo aí, meus irmãos, os acontecimentos, viu? Os católicos, viu, meus irmãos, estão em grande confusão, viu? Porque agora, meus irmãos e minhas irmãs, se manifestou um novo líder, viu? Um novo líder papal, irmão. O Papa agora se levantou, viu, meus irmãos, contra as idolatrias, não contra meus irmãos e minhas irmãs, viu? Contra meus irmãos e minhas irmãs, os adoradores de Maria, viu? Aqueles que adoram Maria, sendo que a Bíblia fala que embaixo do céu nenhum outro nome é dado a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação, a não ser em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Mas os católicos passaram a venerar a Maria, né? A Maria, a padroeira dos católicos, né? Aquela que, segundo os católicos, está intercedendo por eles, né, meus irmãos, pelos seus pecados, sendo que a Bíblia diz para nós, viu, que é o Senhor Jesus, é Ele que intercede por nós diante de Deus, pelos nossos pecados, viu, meus irmãos, o Espírito Santo, viu, meus irmãos, que segundo Deus intercede por nós, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é Maria. Viu, meus irmãos? É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os católicos veneraram Maria, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Mas só que agora, né, eles caíram numa grande contradição, porque agora o novo líder religioso da Igreja Católica, o Papa Leão XIV, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Já se levantou, meus irmãos e minhas irmãs, viu, meus irmãos, para abolir, viu, meus irmãos e minhas irmãs, ali, essa idolatria, viu, para abolir. A adoração a Maria já não vale mais nada. Maria dos católicos, viu, meu irmão, já não intercede mais por ele. Porque o Papa agora reconheceu que é Jesus, né? O Papa reconheceu que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu, Maria foi uma bem-aventurada, né, meu irmão? Uma serva de Deus foi bem-aventurada, mas ela não salva. Ela não intercede pelos pecadores. Quem intercede pelo pecador, tá ali, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Espírito Santo que intercede por nós. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, examinando a Escritura, ali, porque tem muitos falsos obreiros, muitos ministros transfigurados em ministros de Cristo, irmãos, muitos padres, né, transfigurados, né, em ministros de Cristo,
que adora as idolatrias e não quer abandonar de maneira alguma, porque receberam, meus irmãos e minhas irmãs, aquela instrução, viu? E agora, quando eles passam a ouvir a verdade, as suas consciências, as suas faculdades mentais já estão cauterizadas, meus irmãos, tá vendo ali? Muitos padres, viu, meus irmãos, que têm a mente cauterizada e não aceita mais a verdade. Muitos membros católicos que não aceitam mais a verdade, tá vendo, irmão? Porque eles aprenderam, ouviram a mentira durante muitos anos. E quando chegou a verdade, meus irmãos e minhas irmãs, eles estão com a mente já cauterizada e não aceitam mais a verdade, recusam a verdade. Isso a Bíblia revela para nós que é os últimos tempos. Sabei que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espírito enganadores, viu? E a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, meus irmãos. Tá vendo? E a verdade já não penetra mais, já não entra mais neles, viu? Porque as mentes deles, a faculdade mentais deles, meus irmãos, tá vendo? Foram atingidas de tal modo, viu, que eles não suportam mais ouvir a verdade, né? Por isso que eles estão brigando agora. Agora está a grande briga agora entre eles, né? Uns tá por Jesus, outros tá por Maria, e é aquela confusão. O que vai acontecer? Jesus disse assim, irmão, um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, antes terá fim. Então, meus irmãos, é o fim está chegando, o fim de todas as coisas está se aproximando, irmão. Fica com Jesus Cristo, se liga em Cristo, irmão, e toma muito cuidado, viu, meus irmãos e minhas irmãs, e lembrando da palavra que o apóstolo Paulo pregou aos Gálatas, viu, e quando passou um pouco de tempo, os Gálatas já passaram para outro evangelho, né? Paulo ensinou eles o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, mas com pouco tempo eles passaram para outro evangelho, viu, meu? Deixaram o evangelho bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e passaram para outro evangelho, viu, anátema, viu, e converteram no anátema, pegaram o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho puro, santo, bendito, né, que livra a nossa alma da morte, né, livra nós, meus irmãos, desse mundo mal. Eles pegaram o seu evangelho santo, puro e verdadeiro, e converteram no anátema. Paulo escreve, meus irmãos e minhas irmãs, ali aos Gálatas, no capítulo 1 dos Gálatas, viu? Dizendo para eles, maravilho-me que tão depressa passaste daquele que vos chamou a Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que querem vos inquietar e transtornar o evangelho de Cristo. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Paulo, ele escreve para eles, olha, ainda que nós mesmos ou um anjo desça do céu, anuncia outro evangelho, além daquele que nós já temos posto, já temos pregado, seja anátemas. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Isso foi o que aconteceu com o catolicismo, viu? O catolicismo, aconteceu isso no catolicismo, viu? Primeiro, meus irmãos, Jesus evangelizou, né? Paulo evangelizou, pregou, tá vendo? Eles pegaram aquele evangelho santo, aquele evangelho bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu, meus irmãos? Converteram num anátema, meus irmãos, viu? Converteram numa maldição. Por isso que o povo, meus irmãos, passaram a adorar Maria no lugar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles passaram a amar mais a criatura de que é o Criador. E serviram a criatura e não ao Criador. Viu, meus irmãos? Então amaram mais a Maria, de que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu, meus irmãos? E passaram a servir mais a criatura, de que ao Criador. Por isso que agora estão em grande confusão. Porque receberam o Evangelho Santo, receberam o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois converteram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo num anátema, né? Que foi
a idolatria, viu, meus irmãos e minhas irmãs, a heresia da falsa doutrina, viu, converteram em doutrina de demônios, pela hipocrisia de homem que falam mentira, que tendo cauterizado a sua própria consciência, viu? E agora, quando chega a verdade, eles não querem aceitar a verdade. Recusarão ouvir a verdade. Estão recusando a verdade, porque a mente deles foi cauterizada. E a verdade não entra mais nele, meus irmãos. Mas você, meu irmão católico, você, minha irmã católica, que reconhece que Jesus Cristo é o único soberano, viu? Que pode salvar a tua vida, a tua alma, a tua casa, o teu lar, a tua família, você vai aceitar Jesus. Você vai aceitar Jesus, viu? E se converter a Cristo, viu? E buscar o reino do céu, a sua justiça. As demais coisas, o Senhor Jesus vai acrescentar na tua vida. Viu, meus irmãos? Então, meus irmãos, fica com Cristo. Maria foi somente, viu, meus irmãos, uma mulher que foi usada, viu, por Deus. Foi uma serva de Deus, né, meus irmãos, que obedecia a Deus e se tornou bem-aventurada, né, de conceber à luz a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ela não é uma redentora, ela não salva ninguém, ela também é uma serva de Deus, né? Está sujeita a Cristo, aleluia, oh glória, viu, meus irmãos? Ela também necessita também de salvação, necessita também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu, meus irmãos? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ter muito cuidado, viu, meus irmãos? Porque tem muitos obreiros falsos, ministro transfigurado, viu, meus irmãos? A Bíblia fala claramente para nós, são obreiros fraudulentos, transfigurados e ministros de Cristo, viu, meus irmãos? Para enganar as pessoas, viu, meus irmãos? Então, toma cuidado, examine a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras e cuida nelas, para que nelas você possa ter a vida eterna, porque são as Escrituras que de Jesus testificam, viu, meus irmãos? Maria não pode salvar, Maria não pode fazer nada, mas Jesus pode fazer tudo por você. É só você aceitar Jesus, viu, meus irmãos, e ouvir as tuas palavras, os teus mandamentos e guardar em teu coração, porque o Espírito Santo é ele que, segundo Deus, intercede por nós. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu peço a Deus que o abençoe a vocês, que vocês se voltem para o Senhor Jesus Cristo. Viu, meus irmãos? Vocês que acabaram de ouvir esta mensagem, esta palavra, inscreva no canal, meus irmãos. Inscreva no canal para que eu possa estar enviando outros vídeos para vocês, trazendo a mensagem da palavra de Deus e a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e combatendo contra os falsos profetas, viu? Contra meus irmãos e minhas irmãs, esses meus irmãos que estão se transfigurando em ministro de Cristo, enganando o mundo. Cuidado, meus, porque eles vêm como ovelha. Eles vêm como uma ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, é o que diz a palavra. Oro por vocês, que Deus abençoe a todos vocês. Vou continuar orando por todos vocês, para que Deus possa abençoar e abrir os olhos de cada um de vocês, para que vocês possam se converter a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e receber o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu? E venha ser salvo, tu e a tua casa. Oro por todos vocês. Ó grande Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tua graça, que a tua misericórdia, ó Pai, entra dentro deste lar agora, Senhor. Entra nesta casa agora, Pai, e faz uma restauração, transforma a vida, Senhor, e livra de todo mal a todos que têm ouvido a tua palavra e que têm recebido, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba também, Pai, as tuas bênçãos e as tuas misericórdias dentro da tua casa, do teu lar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo a favor de todos vocês, irmãos. E peço a vocês, inscreva no canal, viu, meus irmãos e minhas irmãs, para que Deus possa continuar abençoando vocês e eu mandar vídeo para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?